Olá, eu sou a Rita Fuelker, esse é o Momento Calunga. Hoje trazendo a sequência do Momento Calunga da semana passada, em que eu disse que o tema era muito profundo, muito filosófico, né? E ele é do livro Felicidade é Escolha. O texto se chama Deus é o Pai, a Vida é a Mãe. E da semana passada a gente estava falando que a vida é uma mãe para cada um, tá? Se você não tiver assistido, volta lá para você pegar a sequência. E agora tem uma continuação nesse trecho que diz o seguinte: Deus é o pai, a vida é a mãe. A vida é boa sem ser condescendente e é firme sem ser dura. A vida é bonita sem ser exibida e é amiga sem ser conivente, tá? Então, muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada de mãe, né? E a gente acha que mãe legal é aquela que resolve os nossos pepinos, aquela que dá desculpa em nosso nome, porque a gente não apareceu para fazer a prova ou a gente não entregou a lição de casa na escola, né? Então ela vai lá e passa o pano para você, né? Ela tenta negociar alguma coisa para facilitar a sua vida, né? E isso, na verdade, significa ser conivente, ou seja, você não está se aplicando, ou você está sendo preguiçoso, você está deixando os seus deveres escolares de lado, e aí você acha que é papel da sua mãe ir lá e arrumar uma desculpa e tentar negociar uma solução com a professora ou com a diretora, tá? E o Calunga está dizendo que a vida não é conivente, ela é amiga, né? Então, amigo não fica assim fazendo de conta que está tudo certo quando a gente está pisando na bola, quando a gente está fazendo coisas erradas. Amigo é aquele que vê o que está acontecendo e alerta, ele chega e avisa, tá? Então, a mãe sendo amiga, o papel dela é esse, é observar você no seu caminho, perceber que você está dando passos que não são tão bons e chamar a sua atenção, não no sentido de esbravejar, mas de chamar a atenção no sentido de orientar, de falar assim, olha, esse caminho que você está trilhando não dá certo, tá? Você precisa buscar um caminho melhor que esse. Então isso é um papel de mãe. E daqui a alguns anos, quando talvez a sua mãe já nem esteja mais no plano dos vivos, você no fundo vai ter recordações e saudades dessa mãe, gratidão por essa mãe, mas é a mãe que te orientou, né? É a mãe que mostrou para você uma direção certa, é a mãe que cuidou de você quando você esteve frágil, né? Não valorizando essa fragilidade, mas mostrando a sua força. Então é isso que a vida faz, né? É esse o papel da mãe, que é nutrir, orientar, incentivar as nossas qualidades, as nossas virtudes. E é isso que a vida faz conosco. Agora, o que é um fato é que o amor da mãe, quando ele se expressa como amor verdadeiro, nem sempre ele é compreendido, né? Porque parece que a mãe está do lado do outro, né? Ela está do lado do colega, mas na verdade era o seu colega que tinha razão e não você. Ela está do lado do professor, ela está do lado daquele que muitas vezes te deu uma nota baixa para você acordar, para estudar, para fazer a sua parte na sua própria educação, né? E não agir como se você fosse ser uma eterna criança. Então, o papel da mãe é esse também, é entender que ela está criando um filho para ser um adulto, né? Criando uma filha que se torne também uma boa mãe. E em nome disso, muitas vezes ela faz coisas de que você não gosta, né? Você reclama, você até xinga, né? Mas provavelmente algum dia, lá no futuro, quando você estiver refletindo e talvez a sua mãe não esteja por perto, você vai perceber que ela tinha razão para fazer daquele jeito.
E para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe um trechinho de um livro que já é publicado há muitos anos pela editora M, que é o Palavras Simples, Verdades Profundas, onde existe um texto chamado Desfazendo Confusões a respeito do karma. Então vamos entender do que é feita, né? Qual é a substância da nossa vida atual, tá? Então, em primeiro lugar, é a escolha pelo próprio espírito antes de encarnar do corpo ao qual se unirá e do estilo de vida que terá aqui na Terra, que inclui elementos que definem de forma genérica as provas que ele vai enfrentar. Então ele já escolhe um corpo, uma cidade, uma família, uma situação onde ele encontrará as provas de que ele necessita, tá? Então, primeiro, vida não é para ser moleza. Segundo, nós temos as escolhas feitas na existência atual e seus desdobramentos, ou seja, a nossa vida não é condicionada ao que nós escolhemos enquanto estávamos no mundo espiritual, né? Ela também é feita das escolhas que nós fazemos hoje, né? Muitas vezes desviando rotas, fazendo outras escolhas, criando novos objetivos, isso também faz parte da vida. E o terceiro elemento dessa nossa vida atual está nos resultados das ações do passado remoto, em cumprimento da lei de consequências naturais, fazendo com que colhamos o fruto do amor ou do egoísmo plantado em outra encarnação. Ou seja, a vida também é uma colheita dentro, né, da fieira das encarnações. Em uma reencarnação, muitas vezes, a gente está colhendo frutos que nós semeamos numa encarnação anterior e geralmente perto de pessoas que também compartilharam esse momento conosco, tá? Então, pensa nisso. A vida é uma mãe, tá? Ela é uma mãe fantástica, tá? Mas ela não mima, ela não te protege se você tem condições de vivenciar uma situação, se serve para você desenvolver a sua inteligência e a sua amorosidade, ok? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Espero que você tenha gostado. E até o próximo Momento Calunga.